Gravação iniciada aqui e alguns recadinhos para vocês, né? Eu vi que tiveram alguns alunos que não fizeram a atividade avaliativa que ficou na última semana de dezembro, né, do mês passado, do ano passado. Tudo bem? Eu vou reabrir. Quem não tiver feito, por favor, faça, porque é uma das notas do terceiro bimestre de vocês. Além disso, o projeto também, tudo bem? Então, quem não colocou lá na Wiki ou não mandou por e-mail, se tiver mandado por e-mail, não tem problema, por favor, façam isso, tudo bem? E eu, assim, para tentar centralizar as atividades de vocês, eu vou fazer o seguinte: no Moodle, eu vou criar uma submissão, porque eu acho que tá ficando um pouco confuso, né, de enviar arquivo, eu mando o link do Docs, ou do Drive, né, ou então coloca na Wiki. Podemos fazer assim? Eu vou criar uma atividade para vocês no Moodle, e lá no Moodle vocês submetem para mim o arquivo do projeto de vocês. Eu acho que dessa forma fica mais fácil, até para eu identificar os grupos também. Tudo bem? Coloquem para mim a descrição de quem são os integrantes de cada grupo. Tudo bem? Jean, eu recebi seu e-mail sim, eu só não olhei ainda. Eu acho que... eu não lembro qual Beatriz, que eu acho que me enviou por e-mail também. Tudo bem? Eu não consegui olhar ainda, mas eu dou um feedback para vocês. Ok? Então, vamos lá. A gente vai continuar mexendo então no nosso projeto, lembrando, né, só fazendo uma retrospectiva aqui do nosso projeto. A gente tinha começado a trabalhar com um projeto no contexto de uma agência bancária. Se vocês se lembrarem das últimas aulas, né, anteriores até, a gente tinha começado a fazer com linha de comando, a gente até criou com uns pop-upzinhos de janela, e na última aula a gente já montou uma janelinha num formato de um formulário. Tudo bem? Se vocês lembrarem, né? Se vocês não lembram, peguem a última aula para dar uma olhada. A gente consegue fazer telas mais amigáveis, a interação com o usuário vai ficando melhor. Tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho um projeto que eu criei rapidão mesmo para mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Então, vou sair um pouquinho da janela aqui e vou para o NetBeans com vocês. Vou colocar para rodar só para mostrar para vocês o que dá pra gente fazer. Olha só, até pra gente maximizar ou minimizar a nossa janela. Vou deixar ela minimizada mesmo, minimizada não, né, menorzinha. E o que a gente consegue fazer? Então, eu tenho a janela do meu sistema, consigo colocar imagens nele, aí a imagem fica a cargo de vocês, e a gente consegue ir trocando de janelinha também. Por exemplo, né, um exemplo bem simples. Eu tenho aqui um menuzinho, que eu tenho para o início do meu programa, eu tenho um menu de cadastro, que eu posso fazer cadastro de cliente ou de conta. Por enquanto aqui só está funcionando o cadastro do cliente. Quando eu clico nessa opção do menu de cadastro do cliente, ele abre para mim essa janela, a gente já consegue utilizar, a gente vai ver hoje, como utilizar máscaras nos campos também. Então, posso colocar aqui o meu nome, o valor do CPF, colocar o meu telefone aqui e depois eu posso cadastrar. Tudo bem? Aí eu posso também fazer essa troca, né, essa interação entre janelas com outras janelinhas aqui. Não está funcionando ainda, se eu clicar vocês vão ver que não vai acontecer nada. Por enquanto está funcionando só o do cliente e voltar para o início. Tudo bem? E eu poderia ter relatórios, várias opções de relatórios aqui. Aí a gente vai montando conforme a nossa necessidade. Tudo bem? Só quis mostrar rapidinho para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer hoje, ok? Deixa eu fechar aqui e eu vou fazer o seguinte, na janelinha aqui eu vou parar de compartilhar minha tela e vou colocar só para compartilhar o NetBeans com vocês, que eu acho que fica mais fácil para vocês verem e para eu conseguir voltar também. Tudo bem? Jean, pode ser qualquer tipo de imagem. Esse, se eu não me engano, é PNG, mas se for JPEG também não tem problema. Tudo bem? A gente vai ver já que a gente cria uma pastinha dentro do projeto, coloca as imagens que vão ser utilizadas dentro dessa pastinha e depois só faz a ligação. Na verdade, uma imagem, ele é um rótulo, só que ele é um rótulo que dentro dele tem um ícone. Eu já vou mostrar para vocês. Tudo bem? Com essa interface do NetBeans, né, de clicar e arrastar e de a gente conseguir configurar os componentes, fica muito fácil de fazer isso. Tudo bem?
Alguma outra dúvida? Posso ir para o NetBeans? Então, quietinhos, eu vou voltar, tudo bem? De tempos em tempo eu vou dando uma olhadinha aqui no chat com vocês. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo projeto aqui, rapidinho, né? Uma aplicação Java e vou colocar aqui a aula de hoje, 6/1, agora 2021, né? Não vou criar a classe main não e vou finalizar. Tudo bem? Então, se vocês derem uma olhadinha aqui nos meus projetos, eu tenho um novo projeto. Deixa eu só fechar todas essas janelas. Pronto, mais fácil, né? Dentro do meu Source Package, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, que a gente já começa a trabalhar num padrão diferenciado. Eu vou criar 3 pacotes. Então, vou criar um Java Package, que eu vou chamar de janelas, que eu poderia chamar de view também, para a gente seguir o modelo MVC. Eu vou criar também um outro pacotinho que eu vou chamar de entidades, que seriam os meus modelos, que é onde a gente vai colocar as classes que representam os objetos que a gente vai utilizar no projeto. E eu vou criar um outro aqui também que eu vou chamar de controles, controladores. Quando a gente tem esses 3 pacotinhos, nós estamos trabalhando num padrão, que é chamado de MVC, Model, de modelos, V, View, de visualizações ou janelas, interfaces, e o C, de Controllers, que são os controladores, tudo bem? Como que a gente vai separar o nosso projeto? Dentro das minhas janelas, eu vou ter todas as classes respectivas das janelas, ou seja, tudo aquilo que eu montar que for uma interface para interagir com o usuário vai estar nesse pacote. Todas as minhas classes que representarem objetos do meu projeto vai estar dentro de entidades. Por exemplo, a conta, o cliente, endereço, o telefone, vai estar tudo nas minhas entidades. Então, são as classes que representam os objetos. E o que vai estar dentro dos meus controles? Os controles nada mais são do que uma classe que faz a interação entre as janelas e as entidades. Faz o controle de lista. Então, tudo que a gente quer fazer de lógica mesmo do sistema vai ficar dentro dos meus controles. Tudo bem? A gente, então, vai começar a mexer nas nossas janelas. Eu vou criar aqui, então, vocês não estão vendo, né, quando eu estou criando. Deixa eu voltar de novo no compartilhamento de tela. Quando eu clico com o botão direito, acho que vocês não estão vendo o que abre de menu para mim, né? Então, olha só, vamos lá para o NetBeans e eu vou clicar aqui, botão direito em janela, New. Olha só, prestem atenção aqui porque agora a gente vai utilizar 2 tipos diferentes de formulário. Se vocês se lembrarem da aula passada, né, do dia 16, eu acho que de dezembro, a gente começou criando uma classe para representar, né, um JFrame Form. Se vocês derem uma olhadinha nesse menuzinho, eu tenho um JPanel Form também. Qual é a diferença dos dois? O JFrame, ele representa a estrutura básica da janela. A gente até comentou sobre isso. Por exemplo, se a gente desse uma analisada aqui na telinha do NetBeans, o que é um JFrame? É como se fosse a moldura da minha janela. Então, onde tem o título, os botõezinhos de minimizar, maximizar e fechar, tem o rodapé também. E o que seria o meu JPanel? É o que está dentro dela. Então, eu posso dizer que a partir desse menuzinho, daqui para baixo, eu tenho um panel. Tudo bem? E dentro de um painel eu posso adicionar outros vários. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Antes de mais nada, eu vou montar a estrutura, o molde da minha janela. Então, eu vou criar aqui um JFrame. Tudo bem? Eu vou chamar de tela principal. Por quê? Porque é nela que a gente vai colocar os menus e ela que vai fazer essa interação de troca de telas. Tudo bem? Então, o conteúdo dentro do JFrame, dentro do molde da minha janela muda, mas a estrutura básica não muda, permanece a mesma. Tudo bem? Vou finalizar. Pronto. Se vocês derem uma olhada, parece que não mudou nada, né? A gente já vai criar um painel também, vocês vão ver que é criado da mesma forma. O que eu vou fazer aqui? Se vocês se lembrarem também das aulas anteriores, quando a gente está mexendo com montagem de tela, então
lembrando, né, que tem essas duas opções aqui, eu posso ir para o Source, que mostra o código-fonte da minha classe, e eu posso mexer com o design. Com o design, a gente pode mexer na paleta aqui e ir criando componentes. Tudo bem? Para a gente criar um menuzinho lá em cima, é novidade agora para vocês. O que eu preciso fazer? Antes de qualquer coisa, então tenho aqui na minha paleta várias, né, opções, swing containers, controles, menus, a gente vai trabalhar com esse menu. Quando a gente abre o menu, olha só, eu tenho várias opções aqui. O que eu vou criar inicialmente? Eu vou criar um menu bar, que é uma barrinha de menus. Cliquei nele, arrastei para cá, pronto. Tudo bem? Por padrão, ele já coloca para mim duas opções no menu, File, Edit, e a gente vai modificar isso. Tudo bem? Então, eu vou clicar aqui no meu File. Se a gente for aqui nas propriedades, aqui do ladinho, eu consigo modificar, né, o texto. Então, eu vou colocar aqui, olha, o meu texto vai ser início. Tudo bem? Só para a gente fazer parecido com o que eu mostrei para vocês. Vou modificar também aqui a segunda opção do meu menu, que vai ser o meu cadastros. Tudo bem? Se eu tiver necessidade, né, se eu quiser criar outro item de menu, olha o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um menu. Cuidado, não confundam o menu com o menu item. O menu item é o que aparece dentro de cada opção desses. E quando eu quero um novo menu aqui em cima, eu clico só no menu. Vou até mostrar para vocês. Vou colocar aqui, olha, já até mostra para mim que vai ser o próximo. Nada me impede também de modificar, né? Eu posso clicar e arrastando. Tudo bem? Se eu quisesse colocar, por exemplo... Ai, meu Deus, não quero dentro, não, quero do lado. Pronto, eu posso fazer essa alteração. Mas vou deixar aqui do ladinho mesmo e vou mudar ele para relatórios. Tudo bem? Vou até colocar para vocês para rodar, para vocês verem como que ela tá ficando. Então, olha só, eu tenho aqui a minha janelinha, percebam que não tem título ainda, mas eu tenho já os menuzinhos. Tudo bem? Só que dentro dele eu não tenho item nenhum. A gente pode, deixa eu fechar, dentro da minha janela, mudar, por exemplo, o título da janela. Então, estou aqui nas propriedades. Percebam, olha só, que eu cliquei no meu JFrame. Se vocês derem uma olhadinha nessa telinha aqui embaixo do projeto, deixa eu aumentar um pouquinho, ele está clicado no JFrame. Então, está selecionado a minha janela. Tudo bem? Cuidado com isso. Se tiver selecionado outra opção, as configurações que aparecem aqui para mim nas propriedades são diferentes. Então, eu posso selecionar tanto aqui no visual, quanto selecionando aqui do ladinho também. Vou colocar só um título aqui para ele, né? Sistema bancário, sistema de gerenciamento bancário, aí fica a cargo de vocês. Tudo bem? A gente poderia modificar também, cadê? O tamanho, né? Vou colocar aqui, deixa eu modificar no meu Preferred Size, né? O meu tamanho de preferência. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, nas reticências, e ele já mostra pra mim, olha, qual o tamanho. Vamos aumentar um pouquinho, vou colocar de 600 por 400. Ok. Tudo bem? Aqui parece que não mudou nada, né? Deixa eu mostrar pra vocês rodando. Ele já fica maiorzinho. Tá com título e tá maior a janela. Tudo bem? Posso expandir, posso diminuir também, não tem problema. Ok? Então, a gente já montou uma janelinha básica aqui. Tudo bem? Deixa eu ver. GIF. Tem também, Gabriel, se você tiver o arquivo GIF, né? Você só vai ser o mesmo processo. Tudo bem? Então, assim, isso mesmo, Jean, é justamente isso. Eu vou clicando, crio, né, uma barra de menu. Dentro do menu eu coloco os itens principais e dentro dele a gente vai ver que a gente pode colocar itens. Tudo bem? Daí ele abre aquele menuzinho suspenso. Tá? A resolução, isso, quando a gente coloca esse tamanho, ele vai ser esse o tamanho inicial da janela que vai ser aberta quando o nosso programa for rodar. Tudo bem?
Caso eu clique na opção de expandir a tela toda, ele não desconfigura, vocês já vão ver. Dá até, a gente consegue manter proporção, tem que dar uma olhada, tem uma opção para isso. Tudo bem? A gente pode manter sempre o mesmo tamanho, independente do tamanho da janela, ou então manter a proporção, dá também. Tudo bem? São tantas opções ali do lado, Gia, que a gente tem que... Aí, olha, pessoal, dica para vocês. Comecem um projeto, vão fuçando, tudo bem? Porque é tanta opção que às vezes a gente até, né, precisa do oráculo, o Google aí, para dar uma ajuda pra gente, porque é muita coisa para lembrar. Tudo bem? Mas pelo menos quando a gente sai desse básico e consegue já montar, vai ficando mais fácil, ok? Eu vou voltar lá então, e aí agora a gente vai fazer o seguinte... O início, eu não vou colocar nada, até porque eu quero mostrar um método diferente aqui para vocês. No cadastro e relatório, mas por enquanto eu vou fazer só no cadastro, eu vou de novo na minha paleta e eu vou adicionar itens aqui. Então, olha só, menu item, cliquei, segurei e coloquei aqui dentro. Olha só o jeito que fica. Como a gente está só na parte de elaboração da janela, ele parece como se ficasse sempre fixo aqui, ele não fica. Eu já mostro para vocês. Tudo bem? Eu vou colocar 2 aqui dentro de cadastro e vou modificar o nome dele. Então, vou aqui no meu menu item, deixa eu colocar o texto dele, vai ser cadastrar cliente, o primeiro, e o segundo vai ser cadastrar conta. Tudo bem? Além disso, eu vou fazer o seguinte, vou clicar de novo no meu cadastrar cliente, no meu code, né, eu vou dar um nome para essa variável. Por quê? Porque a gente pode precisar dela, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, olha, item, menu, CAD, cliente, tudo bem? Porque dá pra gente identificar. E a mesma coisa, vou modificar aqui, item, menu, CAD, conta, de cadastro de conta. Tudo bem? Vou colocar para executar novamente para vocês verem como é que tá ficando. É legal a gente ir sempre testando para ver se realmente está produzindo. Olha só, o que a gente está querendo. Então, no início eu não tenho nenhum menu item, no cadastro eu tenho 2. Percebam que por enquanto a gente não tem ação associada nenhuma e o relatório eu não tenho nenhum. Tudo bem? Nada me impede de colocar itens aqui. Ok? Vai ser o mesmo processo. Então, bora lá, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Se vocês perceberem, a estrutura básica da minha janela está pronta. Agora a gente vai começar a montar painéis. Painéis que vão ocupar esse conteúdo aqui da minha janela. Só que a gente vai criar separado. Por quê? Por que criar separado? Porque esses conteúdos vão sendo modificados conforme a ação que eu for chamando no meu menu. Tudo bem? Então, novamente, eu vou clicar aqui no meu janelas, botão direito, New, e agora, ao invés de criar um JFrame, eu vou criar um JPanel Form. Vou chamar ela aqui de painel inicial, tudo bem? Nome, daí, façam claro, né? Coloquem o nome que vocês consigam identificar. E olha só, a carinha dela, parece que é a mesma coisa, né? Bem, mas se a gente olhar no código, ó, vou voltar aqui no código, quando a gente faz o extends aqui, é do JPanel. Se eu voltar na minha tela principal e for pro Source também, olha qual é a extensão. Então, essa minha tela principal, ela é uma extensão de JFrame. O que significa? A minha tela principal é um tipo específico, né? Ela tem todas as características de JFrame. É uma relação de herança. Tudo bem? E da mesma forma que o meu painel inicial, como é uma extensão de JPanel, ele é um tipo específico e especializado de painel. Um painel pode estar dentro de uma janela, dentro de um JFrame. E é isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Vou voltar então para o design e olha só, vocês vão ver que é super fácil para a gente colocar a imagem. Com o meu painel selecionado, né? Selecionando aqui ou aqui, eu vou na minha paleta. Ok? E agora eu não vou colocar menu, eu vou colocar controles aqui. Dentro aqui do meu painel, eu vou clicar e arrastar, vou clicar o criar, né, e adicionar um label,
Vou aumentar ele aqui, Aí, pessoal, isso não tem certo e errado, tem a forma que você quer montar a sua janelinha, ok? Então, eu já tenho um label grandão aqui. E o que eu vou fazer? Com ele selecionado, então eu tô com o meu label 1 selecionado, eu vou nas propriedades. Se a gente for dando uma olhada aqui nas propriedades, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar o... Não, esse não, opa. Aqui, eu apaguei errado, perdão, gente, achei que estava na propriedade aqui que eu quero apagar, o texto que eu não quero, perdão. E no code, eu vou fazer... Não, propriedades ainda, oh, meu Deus. Se vocês derem uma olhadinha na listagem, eu tenho, né, a cor de fundo, a fonte, só que eu vou utilizar ícone. Eu quero colocar uma imagem aqui. Todas as imagens são tratadas como se fossem ícones. Tudo bem? Só que antes da gente fazer essa ligação da imagem que vai ficar no label, eu preciso que dentro do meu projeto essa imagem já esteja armazenada. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer de uma forma organizada. Em cima do meu projeto, eu vou clicar com o botão direito e eu vou criar uma nova pasta, né? Cliquei com o botão direito, New Folder. Se tiver no português para vocês, né, vai ser novo, nova pasta. E eu vou chamar de IMG, só para ficar padronizado, né, como a gente sempre utiliza em projetos. Finalizar. Quando eu finalizo, parece que não criou nada aqui nos meus projetos. Só que se eu for na abinha do lado, que tem Files, olha o meu imagem aqui. E eu não tenho imagem nenhuma. Tudo bem? Eu vou na minha área de trabalho, porque eu já deixei uma arinha separada, uma imagem separada aqui, olha, bancos, ó, é PNG mesmo, né, JPEG não. Vou dar um Ctrl C aqui, tudo bem? Aí vocês podem fazer isso com qualquer imagem. E com o botão direito eu vou colocar Paste. Agora eu tenho a minha imagem, ok? Então, né, recapitulando aí, eu criei uma nova pasta dentro do meu, da minha configuração, dentro do meu projeto, ok? E coloquei a imagem que eu vou utilizar aqui. Vou voltar aqui para o meu projeto, selecionei de novo o meu label, tudo bem? O meu rótulo, e agora sim eu consigo fazer a ligação. Nas minhas propriedades do label, eu tenho o ícone e eu tenho os 3 pontinhos aqui na frente. Toda vez que vocês forem configurar alguma coisa, pessoal, utilizem, deem uma olhadinha nos 3 pontinhos, porque daí eu tenho as opções, eu posso fazer escolha do que eu quero modificar, tudo bem? Cliquei nos 3 pontinhos, abri uma janelinha, e olha só, ele está falando para mim, olha, você quer mudar o ícone desse label, certo? Da onde você vai pegar essa imagem? De dentro do projeto? Não, vou pegar como se fosse uma imagem externa. Por quê? Aqui dentro do meu projeto, ele não consegue enxergar a minha imagem que está num arquivo que não faz parte do código-fonte. Não está dentro do SRC. Tudo bem? Então, vou utilizar aqui external imagem, né? Uma imagem externa. Vou de novo nos meus 3 pontinhos e olha só. Eu navego até a pasta, né? Ele estava aqui em teste de janelas. Na verdade, quando vocês abrirem, vai estar nesse formato aqui. Vai estar no View. Ah, mas eu não quero no View. Vou subir, sair do SRC. Olha a minha pasta aqui. IMG e eu tenho bancos. Ok e ok. Olha só, consegui colocar. Tudo bem? Só um detalhe, a gente não consegue fazer o redimensionamento da imagem aqui dentro. Eu tenho que tratar a imagem e depois ele vem com o tamanho original. Tudo bem? Aqui no meu alinhamento horizontal eu vou colocar centralizado e vou deixar o label maiorzão mesmo, para ele ficar centralizado no label. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm dúvida. Tá. Provavelmente essa foi usada no programa padrão. Tem aí, Jean, se não tiver, por exemplo, a fonte que você está procurando, não tiver no seu, já no seu sistema operacional, provavelmente você vai ter que colocar um arquivo em relação à fonte dentro do seu projeto também. Você pode fazer essa alteração. Tudo bem? Responde a sua dúvida, Jean? Que tem arquivos que especificam, né? Tem toda a especificação da escrita da fonte. Aí é só colocar o arquivo fonte, é isso mesmo. A Yasmin, professor,
tem que fazer isso, Yasmin, para usar a imagem. Onde você quiser usar a imagem, é só você encontrar nas propriedades aquela parte de icon, né, de ícone, e daí você tem que ter a imagem dentro do seu projeto em alguma pasta e fazer a ligação. Tudo bem? Não precisa ser necessariamente naquela parte ali do JPainel, do painel, não tem problema se for em outro componente, ok? Tem, Gabriel, tem sim. É até legal, dentro de menus, por exemplo, ou dentro de um botão, você pode colocar dentro de um botão vários labels. Aí você pode tanto deixar imagem, ou só texto, ou imagem em texto. Tudo bem? Dá para você, por exemplo, eu vou voltar um minutinho aqui no NetBeans. Se eu quisesse esse meu label, eu tô só com a imagem, certo? Porque eu apaguei o texto. Mas se eu quisesse aqui colocar qualquer texto, olha só, ele fica do lado. Um botão, ele é composto dentro dele de também um label, tudo bem? Que é um rótulo. A gente já vê isso já, a gente até faz isso. Tudo bem? Aí eu acho que é só questão de como você quer configurar. Aqui eu vou deixar só a imagem. Tudo bem? Só para ser uma tela inicial. Eu poderia fazer, por exemplo, avisos aqui, posso colocar outras coisas dentro da minha tela inicial. Vou mostrando só para vocês o que é possível, aí depois é a imaginação de vocês. É claro que considerando a usabilidade do programa de vocês como usuário também. Tudo bem? Mas dá. Nossa, o céu é o limite aqui, pessoal, de verdade. Bem, né, continuando aqui então. Eu tenho a minha janelinha, o meu painel montado. Agora, se a gente colocar para rodar, vocês vão ver que não está ligado. Eu tenho só a parte estrutural da minha janela e eu clico aqui, não tem ação e não tem esse componente aqui dentro. A gente precisa fazer essa ligação. Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Eu vou voltar na minha tela principal. Só que agora a gente vai mexer um pouquinho com codificação. Tudo bem? Mas é bem simples. Olha só. Se a gente olhar no código, eu não mexi em nada aqui. É todo o código que foi gerado automaticamente para mim através desse clique e arrasta, né? De arrastar componentes ali. Mas todo esse componente tem uma programação por trás dele. O que eu vou fazer aqui? Vocês concordam comigo que essa tela inicial, ela vai ser utilizada várias vezes? Porque quando eu clico e crio a janela, ela vai estar lá. Quando eu vou, por exemplo, na tela de cadastro do cliente e quero voltar para a tela inicial, eu preciso chamar de novo e vai ser apresentado de novo aquele conteúdo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo componente dentro dessa minha tela principal. Qual é esse componente? É justamente o meu painel inicial. Então, eu vou falar, olha, do tipo painel inicial, crie um objeto. Olha, para vocês verem que é a mesma coisa que a gente já estava fazendo, né? Vou chamar de painel inicial mesmo, com um pezinho minúsculo. Só que não vou inicializar ainda. Tudo bem? Só criei, tem uma referência. Ok? No meu construtor, ou seja, nesse meu método aqui, ele já está fazendo uma inicialização de componentes. Novamente, isso foi código gerado automaticamente. Depois dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a inicialização, né? Painel inicial igual a new painel inicial. Instanciação e inicialização. Olha só, mesmo com componentes gráficos, a gente continua no mesmo processo. Tudo bem? Então, a gente fez uma inicialização. Joyce, por que você está fazendo aqui? Porque como eu sei com certeza absoluta que o construtor ele é executado apenas uma vez, na hora que ele for criar essa janela principal, eu já quero que ele crie para mim todos os meus painéis, independente de quais. Tudo bem? E depois a gente vai fazer essa alteração. Então, os componentes já estão criados. Vai ser só uma questão de você ligar com a janela e apresentar para o usuário. Tudo bem? Como quando a gente vai abrir a janela, a tela inicial, vai ter esse meu painel inicial, eu já vou fazer a ligação. E como que eu faço essa ligação? Olha só, a gente está dentro de uma janela que é frame. Então, já vou fazer a referência aqui diz. Desse diz, eu posso mudar o conteúdo do painel. Então, vou chamar um método, ponto, set, porque é para modificar. Aí, eu vou pegar, olha, o conteúdo é um content pane. Então, eu estou mudando o conteúdo do meu painel. Tudo bem? E quem que eu vou passar aqui? Eu vou passar o meu painel inicial. Novamente,
criei aqui como um componente da minha tela principal esse meu painel inicial. Se eu parasse só aqui, eu não estaria fazendo a ligação. O que eu preciso fazer? Inicializar para realmente construir esse meu painel e depois indicar que, olha, esse painel que eu quero que, quando a minha tela for aberta, é ela que vai aparecer para mim. Tudo bem? Tem um método, eu acho que aqui não vai precisar ainda, eu já mostro para vocês quando a gente for fazer a modificação. Vou colocar para rodar para vocês verem. Olha só, agora sim. Tudo bem? E daí a gente vai fazer esse mesmo processo com as outras janelas. Só que as outras janelas vão mudar, né? Esse conteúdo do painel vai mudar quando uma ação aqui for chamada. Tudo bem até aqui? A gente já fez a nossa tela inicial. Mas é isso mesmo, Yasmin, o céu é o limite mesmo, dá para fazer o que vocês quiserem aqui. Algumas mais fáceis, algumas um pouquinho mais complicadas, né, porque daí a gente tem que ir fuçando mais, mas dá para fazer de tudo. Até aqui, para a gente criar essa janela principal, a gente criou a janela principal com os menus e a gente já colocou, deu uma carinha inicial para o nosso programa. O que a gente vai fazer agora é montar um outro painel para o cadastro do meu cliente e fazer essa ligação, fazer essa modificação. Tudo bem? Se tiverem dúvida, por favor, coloque. Podem falar, pode colocar no chat. Tô achando o restante do pessoal muito quietinho. Se tiverem dúvida, por favor, falem. Tá tudo certinho até aqui? Maravilha. Jean, isso é hábito, viu? Então, assim, tem que fuçar. Não tem jeito. Tem que, vai ficar gravado para vocês. Vou colocar no Moodle, né? Coloco no YouTube, coloco o link para vocês no Moodle. Mas tem que fuçar, vai ficando mais intuitivo. Tudo bem? É só você saber que, olha, eu tenho um componente. Dentro do componente eu tenho características, que é chamado de propriedades. Dá uma fuçada nas propriedades. Se eu quiser fazer a ligação, por exemplo, com ações, aí já é na codificação, a gente já vai fazer isso também. Tudo bem? Vou voltar para o NetBeans então para a gente continuar. Essa primeira parte, mamão com açúcar, agora a gente vai fazer o quê? Dentro do meu pacotinho de janelas, eu vou fazer de novo o seguinte, botão direito, New, e a gente vai criar um outro JPanel Form. Vocês vão ver que geralmente não é sempre. Tudo bem? Mas geralmente a gente tem uma janela e dentro de uma janela a gente tem vários painéis. Então a gente acaba criando apenas um frame, JFrame, e vários JPanels. Tudo bem? Vou criar um outro JPanel. E esse vai ser chamado de painel cadastro cliente. Eu vou deixar cadastro cliente porque a gente vai ter uma outra janela, um outro painel de cadastro de conta. Tudo bem? Pronto. Novamente, ó, uma tela em branco pra gente. Olha o limite aí, Yasmin. O céu é o limite mesmo. Tem uma tela em branco para vocês fazerem o que vocês quiserem. Nesse aqui, a gente vai fazer o que a gente já fez na aula passada. Vamos criar um formuláriozinho. Vou criar um formulário simples aqui, mas vou mostrar para vocês máscara também, que era até uma dúvida do Jean de umas aulas anteriores. Então, olha só. Para eu colocar, né, o dado que eu estou pedindo para o usuário, eu vou utilizar os labels. Agora os labels com texto. Então, vou criar um para nome, já vou arrastar todo mundo e depois eu modifico todo mundo junto. 3 labels. Esse meu primeiro label vai ser o nome. O segundo label vai ser... Deixa eu ir nas propriedades aqui, porque ele não está indo. Cadê? Label 2 vai ser CPF. E o terceiro label vai ser telefone. Poderia até colocar um outro label aqui, voltar na paleta, label de novo. Posso colocar endereço. Aí, novamente, né? Tudo questão da necessidade do programa de vocês. Por enquanto, eu vou deixar esses 3. Vou voltar na minha paleta, então lembrando que esses são só rótulos, então é só um texto apresentando para o usuário. Lembrando também que a gente consegue modificar a fonte aqui. Vou colocar todo mundo, por exemplo, em negrito. Opa, dá para mudar a cor também. Todo mundo em negrito.
O único chato é que a gente tem que ficar mudando um por um, né? Eu acho que às vezes é meio chatinho fazer isso. Mas é só ter paciência, montar janelinha é assim mesmo. Bem, tem os labels. Eu vou voltar na minha paleta e eu vou agora pegar, se vocês lembrarem, a gente até utilizou o text field. O text field é um campo de texto. O nome não vai ter máscara, né? Então ele vai poder ser um text field. Vou aumentar ele um pouquinho. Pronto. O CPF, ele é um campo de texto diferente. Por quê? Porque a gente vai fazer ele formatado. Então, cuidado. O text field normal aqui, ele não tem máscara nenhuma. Se eu rolar um pouquinho para baixo, eu tenho formatted field. É um campo formatado. E é ele que eu vou utilizar tanto no CPF quanto no telefone. Epa, ó, eu até acabei mostrando outro para vocês, eu cliquei errado. Eu coloquei no password field. O password field, ele é campo de senha. Aí mostra tudo com asterisco. Mais uma possibilidade para utilizar, mas não é o nosso caso, né? De novo, formatted field. E o endereço não tem formato também, eu vou colocar um text field. Tudo bem? Deixa eu só dar uma alinhada aqui, senão ele fica feio, né? Fica tudo um campo de um tamanho, outro de outro. A gente já vai fazer a configuração deles. Só para a gente terminar de colocar os componentes, eu vou colocar também botões. Vou colocar um botão aqui, os dois que a gente já tinha até colocado, né? O primeiro botão vai ser limpar e o segundo botão vai ser cadastrar. Gabriel, a sua pergunta, olha só, dá pra gente colocar ícone aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu acho que ele vai pegar só um pedaço da imagem do banco. Não, ele vai ficar grandão. Ó, foi o que eu disse pra vocês. Não dá pra gente fazer a modificação do tamanho. Então, é interessante a gente, quando for utilizar ícone, colocar já o tamanho definido, né? Pronto, dei um Ctrl Z aqui, mas dá. Tudo bem? Deixa eu colocar um pouquinho pra cima. Pronto. Ok até aqui? Pode, Jean, pode sim. Gabriel, eu coloquei para vocês no Moodle uma referência do Deitel de Java. Para mim, claro que é pessoal porque é para mim. Eu acho que o Deitel é uma das melhores referências para Java. Eu acho ele bem completão, tem exercícios e ele tá com a versão nova, com o Java 8. Nova não, né? Pelo menos uma atualização desde as versões mais antigas de Java, que acho que já tá saindo a versão 13. Mas tem o Java 8 que da versão acho que 6 para 8 de versão estável, a 8 foi a que representou maiores modificações da linguagem, de interface, várias coisas. Tudo bem? Tem um livro para vocês na biblioteca virtual, por favor, acessem. Caso vocês queiram alguma coisa específica, podem me mandar que a gente conversa. Tem uns vídeos bem legais também no YouTube, posso dar algumas indicações para vocês. A biblioteca Pearson, você tem acesso ao swap, né, Gabriel? Faça o acesso primeiro no swap, que daí ele já fica autenticado. Mas de qualquer forma, para você fazer a autenticação na biblioteca Pearson, são os mesmos dados que vocês utilizam para autenticação no swap. Os mesmos dados, são os mesmos dados. Tá bem? Na biblioteca o mesmo login e senha que vocês utilizam para o swap. Seguindo aquele link, ele vai pedir para vocês a autenticação. Tudo bem? Deu erro? Faça o seguinte, então, Gabriel, entra no swap primeiro, aí tem um link lá para a biblioteca virtual, aí depois você clica no link, que daí eu acho que ele já vai automaticamente. Testa aí, se der algum problema você me fala. Eu gosto também, viu, Jean? Tem umas matérias muito boas lá e às vezes eles colocam um passo a passo que fica bem fácil para fazer.
Quando é resumir, é muito bom. Bem, então vamos lá, vou voltar para o NetBeans de novo e vou mostrar para vocês agora o campo formatado. Então, olha só, como eu vou formatar o campo do CPF, eu preciso estar com ele selecionado. Tudo bem? Então, estou com ele selecionado, lembrando novamente, eu estou com ele selecionado aqui e aqui do ladinho eu tenho, olha, é um J-Formatted Text Field, né? É um componente de texto formatado. Com ele selecionado, nas propriedades, eu tenho um campo que é chamado Formatted Factory. É uma fábrica de formatação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima opção. E novamente eu vou clicar aqui nos meus 3 pontinhos. E olha só, ele abre para mim uma janelinha que me possibilita definir o que vai ser esse meu campo. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara personalizada. Então, eu tenho, olha, a categoria. Se for número, então eu já tenho ali o jeitão, né, do meu número. Pode ser data, pode ser tempo, pode ser em relação a percentual, aqui é em moeda. E eu posso criar a minha própria máscara. Aqui no meu formato, o que eu preciso ter em mente? Tudo que está representado com esse hashtag, né, essa tralha, o jeito que vocês quiserem chamar o joguinho da velha, é o que vai ser preenchido com o texto do usuário. Então, como que eu vou montar para o meu CPF? Eu vou ter primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, ponto. Depois, quarto, quinto, sexto dígito, ponto. O sétimo, oitavo, nono dígito, traço e mais os 2. Tudo bem? Porque todo CPF tem esse formato. 3 dígitos, então cada um é representado por um hashtag ou tralha, ponto mais 3, ponto mais 3, traço mais 2. Então, ok. Ele já até mostra pra mim, olha, eu tenho ponto, ponto, deixa eu tirar daqui, ponto, ponto, traço, e eu já coloco para rodar para vocês verem se vai ficar formatado bonitinho. Da mesma forma, eu posso fazer aqui com o meu telefone. Vou de novo, clico, né, no meu componente, vou aqui no meu Formatted Factory, 3 pontinhos, e novamente eu vou criar uma máscara personalizada. Só que agora eu quero, abre parênteses, dígito, dígito, fecha parênteses, vou dar um espaço. Depois, para a gente colocar também para celular, né, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, traço, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E ok. Agora eu tenho o meu formatado, meus 2 campos formatados. Se eu colocar para rodar para vocês verem agora, não vai adiantar nada, porque não está ligado com a janela. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Na minha tela principal, vou voltar na minha tela principal e vou fazer o seguinte, eu vou criar um componente aqui, que vai ser o meu painel cadastro cliente, então vai ser painel CAD CLI, tudo bem? Pode ser? Fica tranquilo para vocês entenderem? CAD cliente. E da mesma forma que eu fiz aqui com o painel inicial, eu vou fazer aqui, então, o meu painel CAD cliente igual a new painel cadastro cliente. E ao invés de ir na inicialização eu passar o painel inicial, eu vou passar o meu CAD cliente, só pra gente ver. Tudo bem? A gente já vai fazer a alteração entre as telas. Deixa eu colocar para rodar. Olha só, quando eu abri agora, a janelinha que veio carregada para mim é diferente. Ai, tá faltando tirar o campo aqui. Mas eu posso, então, cadastrar aqui, olha, o nome é Joyce, ó, o CPF. Tudo bem? E depois, quando a gente pega esse texto, né, que ele vem no formato de texto, aí a gente pode verificar, fazer as regras de verificação com os dígitos. O telefone aqui e depois meu endereço, né? De novo, olha, eu não tenho ação ainda nos meus botões. Ok? Só para vocês verem que realmente funcionou as mascarazinhas. Deixa eu voltar. Não altera, Jean. É só, a gente já faz isso já. Provavelmente, eu acho que ele vai vir com os pontos e tudo. A gente já faz esse teste.
já define, porque ele só permite que o usuário que vai, né, colocar os dados, ele preencha com algum valor onde tem o tralha. Do contrário, ele não deixa. Deixa eu colocar para rodar para vocês verem de novo. Eu posso continuar digitando e, como eu disse aqui, olha, no CPF é formatado de que forma? Primeiro, 1, 2, 3 dígitos, mais 3, mais 3. Opa, mais 3. Estou digitando. Ele não aceita. Por quê? Porque o meu campo é formatado para ter 11 dígitos e, além disso, os dígitos são separados nesse formato. A mesma coisa do telefone. Eu continuo. Vocês devem estar escutando aí o barulhinho da tecla. Eu estou digitando, mas ele não aceita. Porque, novamente, ele aceita no máximo 9, 11 dígitos também, só que formatado de uma forma diferente. Tudo bem? Daí não dá, daí a gente afixa, né? Ó, é legal isso. O que pode acontecer, Jean, é do usuário digitar menos do que o permitido. Daí a gente pode fazer tratamento também. Tudo bem? Mas vamos lá. Olha só, a gente tem duas janelas já montadas. Só que a nossa janela não está fazendo interação, não está fazendo essa troca. O que a gente precisa fazer então? Primeiro, vou colocar para rodar de novo só para a gente ver, entender o que a gente precisa fazer, né? Independente de onde eu clique aqui, essa janela está fixa. Esse painel, perdão, o painel está fixo na janela. Quando que uma janela é trocada? Por exemplo, quando eu clico aqui no meu menu, ele precisa, no meu início, perdão, ele precisa colocar para mim a janelinha inicial. Quando eu clicar no cadastro de cliente, aí sim essa janela vai ser carregada, certo? Então, vocês percebem que a alteração das janelas está condicionada a uma ação. Eu preciso disparar alguma ação, ele reconhece o que foi disparado e daí sim eu mudo para a janela correta. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vou voltar aqui no meu design. Eu tenho, então, o meu cadastro. Vou começar pelo cadastrar cliente. Então, o meu cadastrar cliente está selecionado, né? Um item de menu. E o que a gente vai fazer agora? Nas minhas propriedades, deixa eu ver aqui. Tá. Nas minhas propriedades, eu tenho aqui, olha, Action. E eu vou clicar nos 3 pontinhos. Não é aqui não, perdão. É no evento, perdão. Aqui a gente vai disparar um evento, né? É um evento de disparar a ação de tratamento quando eu clico em alguma coisa que é um componente, né? Um item de menu. Então, perdão, é em evento. Nos meus eventos, eu tenho aqui dentro a primeira opção, Action Performed. O que vem a ser esse meu Action Performed? É uma ação que vai ocorrer quando for clicado naquele item de menu. E aqui eu tenho que, olha, nada está sendo feito. Vou clicar nos meus 3 botõezinhos. E aqui eu tenho, olha, como que você quer tratar? Qual é o método que vai ser responsável por tratar a ação de clicar no cadastrar cliente? Eu vou adicionar. Eu vou chamar de, olha, ação item menu CAD cliente. Tudo bem? É a ação do item de menu de cadastrar cliente. Ok. E vou dar um ok. Vocês perceberam que ele já foi direto para mim no código? O que aconteceu? Dentro dessa minha classe, tela principal, ele adicionou um método aqui chamado ação item menu CAD cliente, que foi o nome que eu dei. Aqui dentro, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar toda a ação que vai ocorrer quando clicar no item de menu cadastrar cliente. Só para a gente ver que isso está acontecendo, eu vou colocar um JOption pane aqui, ponto show message dialog, só para a gente ver que isso está acontecendo. Olha, entrou na opção de cadastrar cliente e a gente já trata ele de verdade. Então, eu tenho aqui a minha janela e a gente só colocou uma ação no cadastrar cliente. Olha só, entrou na opção de cadastrar cliente. Mas não é isso que a gente quer, né? Só pra gente ver que estava entrando. Vou tirar então essa janelinha, porque eu já vi que está entrando aqui.
E o que a gente vai fazer agora? Olha só, muito simples. Vou voltar um pouquinho lá em cima na nossa janela. A gente não criou aqui um painel CAD cliente, tem um painel inicial também. Tenho que até mudar aqui, que olha, depois da inicialização, né, dos componentes dos painéis, quem eu quero que inicialize na minha janela, na verdade, é o painel inicial com a imagem. Quando eu clico agora, cadê o meu método? Aqui. No meu cadastrar cliente, aí sim eu preciso modificar. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar this, que é a janela, de novo, set, content pane, e quem que eu passo aqui? Agora eu passo o painel CAD cliente. Tudo bem? Só que como a janela já está visível na tela, eu preciso fazer uma outra operação onde é como se eu estivesse repintando a minha janela. Reconfigurando, né? Redesenhando. Vou chamar um this.repaint. Tudo bem? Então, modifico o conteúdo da janela e repinto toda a minha janela. Tudo bem? Vamos ver se funciona? Tem a minha janelinha, olha só, a tela inicial, cadastro. Eita, deu algum problema. Acho que é o set visible. Deixa eu mudar aqui. Além de repintar, eu tenho que falar que ele vai estar visível. Set visible, true. E vamos lá. Cadastro. Pronto, é isso mesmo. Tudo bem? Então, 3 passos. Modifico o conteúdo da janela. Percebam que está ligado com o this. Por que this? Eu estou na minha classe que representa a moldura da minha janela como um todo. Eu estou mudando o conteúdo do painel dela. Então, set modifica o conteúdo do painel. Set content pane. Qual que é o painel que você quer que apareça agora? É o painel do cadastro do cliente, que tem o formulário. Depois de adicionar, repinta e essa janela continua visível. Tudo bem? O Repaint Yasmin é justamente porque... Deixa eu até mostrar para vocês o que acontece se eu não colocar, olha. O Repaint é repintar, redesenhar a minha janela. Ele até foi, mas utilizem o Repaint porque pode ter versão do Java que ele não vai aparecer a janela sem o Repaint. Né, como aqui me trollou, deixa eu falar para vocês qual que é a função do Repaint. É repintar. Quando a gente abre a janela, já tem componentes dentro dela. Tudo bem? Quando a gente faz a modificação, é como se a gente estivesse reestruturando a visualização para o usuário. Tudo bem? Eu mudo. É como se eu tivesse uma tela que já tem um desenho. Quando eu vou pintar outra e colar por cima, eu preciso dizer, olha, além de já ter pintado uma outra janela, coloca aqui em cima, repinta nessa janela. Por isso o Repaint. Poderia ser que ficasse sobreposto, e pode ser. Na verdade, Jean, as novas versões de Java estão ficando mais espertinhas, né? Aí a gente não precisa ficar mais fazendo esses detalhes. O que acontece é, versões anteriores... Daí, para a gente garantir que vai rodar em todas as versões, coloquem um Repaint porque algumas não aceitam essa mudança de visualização, essa mudança de componentes ou mudança de painéis sem fazer o Repaint, sem de novo printar toda a nossa janela. Tudo bem? Deu para entender? O Paint, Jean... você pode passar várias formas, porque Java também tem formatos, tem quadrado, triângulo, retângulo, círculo, elipse. Daí a gente pode utilizar o Paint para ele pega a forma, transforma em um conjunto de pixels e esses pixels são colocados no painel através do Paint. Dá pra gente fazer até, sabe, o Paint do Windows, que daí dá para escolher a espessura da borda, a forma, dá pra gente fazer em Java. É chato pra chuchu pra fazer isso. Eu tenho um pouco de trauma com isso, porque na faculdade meu professor pediu pra gente fazer isso. Mas dá pra fazer.
Tudo bem? Já tem todas as formas já prontas, já tem objetos que representam as formas, tudo quanto é coisa. Ok? Vamos lá, o que tá faltando a gente fazer, né? Olha só, então, vocês percebem que agora o processo para a gente fazer, por exemplo, o cadastro da conta, os relatórios que a gente pode gerar aqui, é tudo a mesma coisa? Na verdade, está faltando a gente fazer o seguinte, do cadastro de cliente, agora para o início. Esse início eu quero mostrar para vocês, que ele é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Mas aí vocês vão ver que vai ser tudo a mesma coisa depois. Eu juro que eu já estou finalizando a aula com vocês para não ficar muito extenso, tá? Deixa eu só mostrar pelo menos esse início aqui. Então, olha só. Quando a gente clica no cadastro e cadastrar cliente, ele mudou pra gente, certo? Novamente aqui. Tem a tela inicial, cadastro, cadastrar cliente. Ele muda, só que agora, ó, quando eu coloco em início, não está acontecendo nada. Por quê? Porque eu não defini a ação desse menuzinho aqui. Tudo bem? O que a gente vai ter que fazer aqui? Eu quero mostrar um outro método para vocês. Novamente, eu vou selecionar aqui o meu início. Olha, percebam que o meu menuzinho está selecionado. E nos meus eventos, eu vou adicionar uma ação. Tudo bem? Só que vocês vão ver que se eu adicionar com Action Performance, vai ficar meio esquisito. Mas vamos lá. Vou adicionar aqui e eu vou colocar ação do menu, que agora não é um menu item, é um menu início. Ok de novo, e ele criou um método para mim. Aqui vai vir também, né, a ação que vai ocorrer quando clicar no menu início, ok? E vai ser a mesma coisa, this.set content pane, só que agora é o meu painel inicial e vou deixar aqui com o repente para não ter problema. This.setVisible também, né? True. Esse setVisible eu só mudando, olha, você quer que isso esteja visível ou não? Ah, seja visível sim, true, é verdadeiro. Tudo bem? Se eu deixar false aqui, ele não vai modificar, a alteração não vai ser visível. Deixo como true. Tudo bem? Vou colocar para executar de novo para vocês verem. Novamente. Então, acabei de abrir o programa, tá com a tela inicial. Vou aqui para o meu cadastro cliente, ele mudou. E agora, quando eu clico no início do menu, olha só o que está acontecendo. Ele não está indo. Deveria ir, porque a gente já definiu a ação. O que está acontecendo aqui? Como aqui o meu início não é um item de menu, e na verdade é um menu, eu não consigo fazer o tratamento da ação vinculado a ele através do Action Performance. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui que o meu Action Performance não vai ter nada. Ele é none. Então, não tem nada com o Action Performance. Mas, eu tenho uma lista de tratamento de eventos aqui. E se a gente descer um pouquinho, eu tenho os eventos do mouse. Olha só. Mouse, clicked, dragged, entered, exited, moved, pressed, released. O que vem assim? E o well moved também. O que é isso? A gente pode fazer tratamento vinculado ao mouse, por exemplo. Se eu quiser falar, olha, quando o mouse entrar numa área, faz isso. Quando ele entrar na área do menu, faz isso. Ou quando ele clicar, ou quando ele soltar o botão, ou quando ele apertar o botão. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou dizer que quando o mouse for pressionado, onde? Não está selecionado aqui esse meu menuzinho? Então, quando dentro desse componente eu tiver o mouse pressionado nele, aí sim, eu vou fazer o quê? Aí, vamos lá. Como que é o nome mesmo? Eu acho que é ação menu início, né? Ação, deixa eu cancelar e pegar o nome certo. Source. Vou até copiar aqui, ele até apagou, né? É verdade. Como a gente apagou, a gente vai ter que fazer de novo. Então, vamos lá. Pressed. No meu mouse pressed, de novo, está selecionado aqui o meu item, né? O meu menuzinho. Vou adicionar ação no menu início. Ok.
Ok. E vou fazer a mesma coisa, né? Devia ter copiado até. Então, ação que vai ocorrer quando clicar no menu início. E o que a gente vai fazer? This.set content pane. Vou chamar o meu painel inicial. This.repaint e this.set visible true. Vamos ver se vai agora? Cadastrar cliente e o menu. Agora sim, tá bonitinho. Tudo bem? Aí são umas características de cada um dos componentes. Novamente, mas por que a gente não vai fazer então agora o cadastrar conta? Porque é o mesmo processo, né? Eu preciso montar o painel para o cadastro da minha conta e depois fazer o tratamento aqui. Tudo bem? Poderia ter um fechar aqui, aí o que vocês quiserem de itens de menu. Ok? Deixa eu ver se agora eu tenho que falar mais alguma coisa. Isso mesmo, Jean. É isso mesmo, é que a gente dispara os eventos quando o mouse porque cada componente ele tem uma delimitação. Quando a gente clica nele, vocês veem que ele fica selecionado quadradinho. Aquela é a região daquele componente. Então, quando a gente está falando de eventos de mouse, é o quê? Qualquer coisa que vai ser disparado quando alguma ação do mouse ocorrer. Quais são as ações possíveis? Clicar, entrar na região, sair da região. Pode ter, não é só o clique também não. É só aperta e solta também, porque tem essa diferenciação, né? Gia, eu fui da sua pergunta de baixo para cima, perdão. Mas é bem parecido mesmo, né? A ideia é sempre a mesma coisa. Para fazer os links, é isso mesmo. Só que os links em si, eles têm uma ancoragem no próprio texto. Aqui a gente está trabalhando com componentes que dentro do componente tem um texto. Tudo bem? E, Gabriel, as ações do mouse são exatamente isso, eventos que são gerados através de alguma ação do mouse. Tem vários, deixa eu até mostrar para vocês, olha, quando a gente clica, vou clicar na janela aqui, tem um monte de eventos. E tem uns que eu nem lembro mais, mas tem de quando for um componente, os mais utilizados, deixa eu falar para vocês os mais utilizados, são o Action Listener, que a gente viu, aqui, o Action Performed, perdão, que é o que? É uma ação vinculada a algum componente. Então, é quando o botão for pressionado, o menu for selecionado. Tem outros também que são bem utilizados, olha, com key, ou seja, se eu quiser, por exemplo, adicionar um atalho, eu posso colocar o meu key pressed, quando uma tecla for pressionada, ou quando uma tecla for aperta e solta, né? O pressed é quando a gente aperta, o released é quando a gente solta, ou então quando uma letra for digitada. Em relação aqui, olha, o mouse ainda. Quando entrar numa área do menu, porque a gente está falando de menu, né? Em relação ao menu, quando for apertar alguma coisa em relação ao mouse, ou quando sair daquela... Cadê eles? Quando sair da região, quando entrar na região, quando sair de novo, quando o mouse for apertado ou solto, olha só, quando uma tecla for pressionada também, isso a gente já falou, né? E os mouse, é que o mouse, se eu não me engano, são 5. Tem mais ainda. Na minha época eram só 5. Agora acho que são 7. Clicado, apertado o botãozinho do mouse, saindo da região. Quando o mouse se mover, quando o mouse for pressionado, quando soltar e quando tiver uma movida rápida aqui, eu acho que é isso. Tudo bem? Tem várias coisas. Tem também, aqui não está aparecendo, mas tem da janela. Aqui, olha só. Quando a janela estiver ativa, quando a janela for fechar, quando ela estiver fechando, quando ela estiver desativa. Nossa, tem vários aqui que eu nem lembro mais. Quando a janela for aberta. Então dá para fazer muita coisa. Por quê?
quando tem uma mudança de estado no nosso programa, quando a gente minimiza, maximiza, fecha a janela, isso tudo são ações que podem ser disparados para fazer alguma coisa. Tudo bem? É assim, é isso em Java. Ele pode até dá, Gabriel, mas agora, como a gente já tem linguagens próprias para celular mesmo, ele acaba ficando muito pesado. Eu acho que não é da época de vocês, mas assim, quando os celulares touch, né, esses mini computadores de mão, na verdade, que são os celulares de hoje, os smartphones, começaram a aparecer. Daí a grande novidade uma época era de celulares que rodavam programas em Java. Só que eles começaram a ficar muito pesados, né? Não é muito apropriado. Por quê? Porque são programas criados numa linguagem assim muito generalista, que não leva em consideração as limitações do dispositivo. Aí veio o Android, porque o Android, o Gabriel, é Java. A base dele é toda em Java. Só que é um Java voltado para dispositivos móveis. Olha só que legal. Dá para fazer a mesma coisa. Tudo bem? Para quem quiser, né, começar com esse mundo de mobile, né, dispositivos móveis, eu indicaria, eu comecei a estudar uma linguagem que eu achei muito interessante e assim, é muito fácil para você fazer as coisas, é o Flutter. Não sei se vocês já ouviram falar. Você trabalha nesse esquema de... Eu fiz ele codificado mesmo, mas deve ter alguma coisa de clicar e arrastar. Mas você vai criando componentes, vai utilizando os componentes que já estão prontos, então você não precisa criar nada do zero. Quando você programa em Android puro, aí você precisa ficar criando os componentes, né, verificando as ações, aí é muito específico. Como já está crescendo muito esse mercado, né, tem várias linguagens. Yasmin, a sua pergunta em relação de não ter linguagem própria, você diz para celulares, para dispositivos móveis? Pode ter e pode não ter, né? Porque assim, o Java, ele depende de uma máquina virtual, que é o JVM. Se você tiver isso instalado em qualquer dispositivo, você consegue, então, não precisa ser específico daquela arquitetura, daquele sistema operacional, daquele dispositivo. Você consegue fazer, né, ser executado naquele dispositivo. Mas, como esse mercado, novamente, de smartphones cresceu muito, aí tem umas linguagens apropriadas para esse contexto, que é o caso do Android. Tem outros, né? Tem o Lua, o que mais que tem? E aí depois tem os derivados do Android, o Flutter, por exemplo, eu acho que o ReactNative também eu acho que é derivado do Android. Tudo bem? E, nossa, aí tem muita linguagem, gente. Nossa, muita linguagem. Mas aí, Jean, mesmo que fosse para dispositivos móveis, essa versão de Java, você ia acabar programando na mesma forma. Tudo bem? Aí dá pra gente programar nesse mesmo formato para rodar. Dava, né? Mas eu acho que agora não é mais interessante, não. Os Nokias, nossa, sumiram agora, né? Com HTML, CSS, dá também, né, Jean? Nada impede de você fazer, por exemplo, tem uns frameworks de JavaScript que você consegue fazer um site para desktop mesmo, né, para você navegar no seu computador, no notebook, mas que ele tenha é um site responsivo. Daí ele, eu acho que é o Bootstrap, se eu não me engano, que ele já faz toda a alteração para caber no seu dispositivo, né? Então não tem problema independente de qual é o dispositivo, qual é o equipamento que você está utilizando para navegar, ele vai fazer as alterações conforme o tamanho da tela. Tá. Isso mesmo, ele acaba sendo híbrido. É interessante, né? Porque você faz uma codificação só e independente do tamanho onde você tiver, ele vai rodar. Isso, Android é Java, é puro Java. Kotlin, é verdade, Yasmin, tem mesmo.
Nossa, tem tanta linguagem, gente, que a gente começa a ficar doidinho. Porque daí você começa a ver um tanto de coisa que você quer estudar e daí não dá tempo. Mas o legal é você sabendo qualquer linguagem de programação, para você ir para outra é muito fácil, muito fácil. Porque você vai ver só o que? A característica específica daquela linguagem. Por exemplo, quem programa em C, programa em Python, programa. Só que daí você vai ter que ver se você está em C tem ponto e vírgula e você usa chaves. Quando você está em Python, não tem mais questão de chaves, tem indentação e não tem ponto e vírgula. Mas você programa, por quê? Muda um pouquinho, às vezes, o jeito que você chama um if. Por exemplo, em Python não é else if, é elif. Mas a lógica é a mesma. Então é tudo questão de você saber bem, né, os fundamentos, saber como funciona. Depois para pegar outra linguagem, ó, é uma maravilha. A já é mesmo, viu? Só que eu comecei a fazer um curso até de Python, né? Eu acabo trazendo para vocês e dei algumas novidades aí. Vocês já devem ter escutado falar sobre Python, uma linguagem muito poderosa, ainda mais para tratamento de dados, machine learning, IA, mineração de dados. É bastante utilizado por quê? Porque tem biblioteca para tudo. Mas a maioria das bibliotecas são executadas e são escritas, na verdade, em C. Por quê? C é chato, mas é uma linguagem muito rápida. Ela é leve. Porque justamente você não fica criando muitos dados. Então, ela é mais rápida. Então, olha só que legal. A gente, coitadinha da C, né? A gente não sabe, mas ela tá por trás de todas essas linguagens novas, porque o Java mesmo, ele é baseado em C. C++ é baseado em C. E daí, como a gente tem, por exemplo, Android também sendo filhinho de Java, filhinho não, é netinho agora de C, né? A gente começa a ter essas extensões, na verdade. Eles tentam melhorar a linguagem e daí tudo depende do contexto. Por exemplo, você vai pegar para fazer um sistema utilizando Arduino. Não adianta você querer utilizar Java puro, vai ficar pesado. Você vai utilizar C. É muito difícil, Jean, C ter problema de execução, a não ser que tenha algum problema na escrita da codificação. Aí vai ter alguma coisa. Tudo bem? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar de gravar.